Oi, oi, gente. Sejam bem-vindos. Vou adicionar a Kátia. Agora sim. Olá, Oi, boa tarde, tudo bem? tudo bem? As pessoas já estão entrando, então vamos começando, né? Vou só me apresentar. Eu sou a Isabela, sou psicóloga voluntária no Senef, né? E hoje eu vou ser responsável por mediar aqui essa live com a Kátia, né? Se você quiser ir se apresentando, ainda tem alguns minutinhos, mas só para, né, quem for também ver na reprise, a gente vai salvar essas lives, né? Estão todas salvas, a gente já tem 5 lives no CNF, se vocês quiserem acompanhar. É só entrar no link da bio, que já vai direcionar para o YouTube, né? Então vocês podem acessar essas lives. Então, para me apresentar, Uhum, eu sou a Kátia, né? Kátia Zabel, sou psicopedagoga, sou pedagoga. Eu atendo na Clínica Espaço Saúde Integral, vou fazer um merchandising agora aqui, né? Aproveitar o espaço. Sou voluntária no Senef, graças a Deus, há mais de 3 anos. E posso dizer assim que sou apaixonada por essa instituição. E com a quarentena, o Senef a gente sabe que está passando por uma certa dificuldade, né? É mesmo porque tudo ficou parado. Então, você que está entrando aí, se você ainda não comprou o seu ticket para feijoada, uhum. por favor, tem lá no meu feed ou entra na página do Senef. Vamos ajudar o Senef, vamos comer uma feijoada bem gostosa nesse sábado, por favor, né? E vamos ajudar o Senef. Hoje no Senef, eu sou responsável pela avaliação da aprendizagem, avaliação psicopedagógica das crianças, e eu também acompanho as novas psicopedagogas voluntárias que vão entrando. Então, a gente faz essa ponte com elas, né? Geralmente elas começam no Senef, e aí elas me acompanham um pouco, me observam, e a gente vai seguindo um caminho bem legal. Assim, hoje, com a graça de Deus, nós temos um grupo bem legal de psicopedagogas. A gente sabe que a fila de espera do Senef ainda é muito grande, né, Sim. na psicopedagogia, é muito grande mesmo, só que, mesmo assim, nosso grupo está crescendo, né? A gente começou o ano passado, acho que só tinha eu, porque as outras todas acabaram tendo que sair, porque engravidou e por outros motivos também. E Deus foi moldando ao longo do ano passado, assim, pessoas novas e maravilhosas, e hoje a gente está com uma equipe legal. Mas você, psicopedagoga que está nos assistindo aí, que mora em Joinville e que queira ser uma voluntária no Senef, eu já vou fazer a súplica, não posso deixar de aproveitar essa oportunidade, né? Ser convidada aí a ser voluntária e ajudar as crianças que estão em situações de vulnerabilidade social, que não têm condições de pagar, né, um psicopedagogo particular, e que então são atendidos no Senef, certo? Sim, muito bacana, né, esse trabalho. E falando também dessa parte de doação, lembrando que a gente está com a nossa vaquinha, né? Se é também ali no link da bio, é só clicar se você puder ajudar. Vamos começando então. Vamos começando. Vamos Você para. viu que se dá tempo a gente já faz propaganda, né? Sim, a gente vai colocando tudo, né? Pessoal que está acompanhando, né? Se vocês quiserem mandando mensagens, assim, perguntas também, eu vou lendo aqui, né? Vou passando para a Kátia. Então fiquem bem à vontade. Nosso intuito principal é falar mesmo, né, sobre essas mudanças, sobre como está sendo, né, a escola em casa, que é um desafio para todo mundo, né, para as crianças, para os pais, para os professores. Então, trazendo como que está sendo para você, como você está vendo, né, esse processo de adaptação, essas mudanças.
Então, realmente o Covid ele veio como algo inesperado, né? Que a escola não estava preparada, as famílias não estavam preparadas, muito menos as nossas crianças. A escola foi a primeira instituição que parou, na verdade, de todas, né? E eu acho que vai ser a última que vai retomar, pelo que a gente percebe. Porque realmente a saúde das nossas crianças tem que estar em primeiro lugar, isso eu não discordo em momento algum, né? E eu recebo muitas pessoas e pessoas que me ligam e me pedem ajuda, e me pedem socorro, outras que eu já cheguei a atender na clínica, estão assim, surtando, estão desesperadas em casa, pais, mães, às vezes até avô, avó. Já recebi até um primo, uma prima que tenta ajudar o primo em casa e tal, mas porque as pessoas não sabem como fazer, né? Antes de começar aqui a live, eu estava lembrando, sabe, do tempo que eu fui professora do quarto ano, Uhum. porque eu lecionei também por bastante tempo, né? Hoje, os meus alunos de sala de aula são só os adultos, né, no magistério e na pós-graduação, mas as crianças eu só faço atendimento individualizado. Mas já teve o meu tempo da minha vida em que eu fui professora de sala de aula também, né? E eu me lembrei da primeira reunião de pais que eu participei na turma do quarto ano, porque as mães vieram assim, ó, com muitas pedras na mão, elas nem me conheciam, vieram e começaram a falar: professora Kátia, por favor, não mande muitas tarefas. A professora do ano passado mandava muitas tarefas, os nossos filhos ficavam 2 horas fazendo tarefa por dia e tal. E aí eu falei assim, então vamos chegar aí a um denominador comum, né? Vamos tentar fazer algo que não demande talvez tanto tempo, mas que tenha eficiência, né? Que seja produtivo. E realmente, mesmo com a escola acontecendo no período integral, o período de tarefas de casa já é um período difícil, né? E agora as tarefas estão todas em casa. Uhum. Estão todas em casa, né? Então, realmente é muito difícil. Por vários motivos. O primeiro motivo que eu vejo é que muitos pais não lembram dos conteúdos escolares para ajudar seus filhos, Sim. né? Muitos passaram assim pela escola e estudavam para fazer prova, realmente, porque a educação vem mudando muito nos nossos tempos e a escola que os pais viveram não é a mesma escola que os filhos estão vivendo, né? Então, há 20 anos atrás, a escola ela era muito mais decoreba, digamos assim. A gente estudava para tirar uma nota boa na prova e depois parece que se desapegava daquele conteúdo, Uhum. assim, né? Então, chegam os conteúdos, os pais não querem, às vezes, demonstrar para os filhos que não sabem, não querem, porque parece que precisa ter aquela postura de que não, você tem que estudar, você tem que tirar uma nota boa, isso é uma coisa fácil, isso é sua responsabilidade. Eu já passei por isso. Muitos pais falam assim, né? Eu já passei por isso. E vão deixando as crianças sozinhas, às vezes. E esse é o segundo ponto que eu vejo que é problema. Porque na escola, a criança, ela não está sozinha. Sim. Ela não está sozinha aprendendo, pai, mãe, você que está aí assistindo, você adulto mediador, eu gosto muito de usar essa frase, adulto mediador que está assistindo, não se iluda de que seu filho está aprendendo sozinho na escola, ele não está. Geralmente, muitas mães chegam a falar assim, pergunta 30 vezes se for preciso, né? A minha mãe era assim. Ela me dava esse conselho. Minha mãe, ela disse que assistia a live, não via ainda ela entrar, mas enfim, já estou falando dela. Ela sempre me falava, filha, pergunta 10 vezes, 15 vezes, mas não vai para casa com dúvida, né? Sim. Pergunta, pergunta, pergunta. E agora, essa parte de fazer perguntas, ela está muito restrita, porque a gente tem aula online em determinados períodos de tempo, tem aquele período de tirar dúvidas, né? Por exemplo, no estado, pelo Google Classroom, né, que as crianças, os adolescentes, até mesmo os adultos no
no curso de magistério, eles tiram as dúvidas por ali, mas é muito diferente do que você está olhando para a pessoa, do que você está falando Essa com a pessoa. interação, né? Faz muita falta para as crianças, principalmente, essa interação com os amigos. Muita, muita falta. E hoje, quando as crianças têm que perguntar 30 vezes, é para o pai e para a mãe. E muitos não têm paciência. Teve um mesmo que eu recebi, que ele veio numa reunião comigo, ele falou assim: Kátia, eu não sei como os professores conseguem ter paciência. Na segunda vez que ele está perguntando, eu já estou ficando louco. Como que ele não entendeu? Como que ele não entendeu? Para o adulto, às vezes, é muito simples, mas para a criança não é. Não é simples. E precisa ser dito de novo, de uma outra maneira e tal. E uma dica que eu dou, sabe, para você que está ajudando uma criança nesse período de quarentena é humildade mesmo. Dizer para a criança: olha, eu não lembro como faz, mas eu sou uma estudante. Além de ser um adulto que passou pela escola, eu sou um estudante. E eu vou te ajudar a estudar, nós vamos aprender juntos, sabe? Buscar videoaulas, buscar materiais, ensinar a criança realmente a buscar informação, sabe? Porque existem dois tipos de pessoas que frequentam as escolas. Esses seres humanos lá dos 4 anos aos 18, obrigados a estar nessa instituição chamada escola. Existem dois tipos, ao meu ver. Os que são alunos e os que são estudantes, né? O aluno, que muitos pais foram e por isso tem tanta dificuldade, o aluno, ele é um número na chamada. Ele é alguém que vai para a escola porque é obrigado a ir, porque o governo manda, porque o pai e a mãe mandam, porque se não for, né, vai sofrer alguma punição. Ele precisa estar lá. Ele não tem desejo, às vezes, de estar lá, Não né? faz sentido. Não vê sentido, não era um objetivo dele passar 4 horas por dia naquele lugar, 5 vezes por semana, né? É muito tempo que as nossas crianças ficam na escola. E nesse momento de quarentena, você que está ajudando uma criança em casa, você precisa ajudá-la principalmente a se transformar numa estudante, porque não tem como ficar em casa fazendo as tarefas sendo apenas um aluno, ou seja, um ser humano apático que só recebe informação, que só estuda para a prova, que só faz as atividades que valem nota, porque hoje está acontecendo muito isso, tá, Isabela? Das pessoas que chegam até mim, eles querem fazer só a atividade que vale nota. E deixam de fazer as outras, ou de ler as páginas do livro, ou, sabe? E aí, como que vai fazer a atividade que vale nota também, né? Sim. E isso mostra, né, qual que é o objetivo. É realmente a nota pela nota, não é pela aprendizagem, né? Onde isso se perdeu. Onde isso se perdeu? Então, você precisa ensinar essa criança a se transformar num estudante. Qual que é a primeira característica de um estudante? O estudante, ele precisa de um ambiente preparado para ele, né? Não dá para estudar num lugar pouco iluminado, porque senão já vai dando sono, gente. A gente fica numa penumbra, num breu, já vai dando sono. Você já vai precisar se esforçar, a criança já precisa se esforçar para se concentrar. Então, se ela não tem boa iluminação, isso a gente já perde boa parte disso, tá? Então, a criança, ela precisa de um lugar iluminado, com boa ventilação, não ficar, de repente, confinada num espaço, assim, que ela se sinta presa. Não, mas ela precisa realmente de um lugar iluminado, ventilado. Ela precisa de silêncio, porque tá todo mundo em casa, não é verdade? E aí, às vezes, na hora que a criança está fazendo atividade, tem alguém assistindo uma série na TV perto dela, e a série está mais interessante do que a videoaula. E aí a gente já divide essa atenção e isso já fica muito prejudicado. Então, esse olhar, essa rotina que precisa ser estabelecida pela família, todos precisam entender. Agora vai ser um momento de estudo, né?
um momento de estudo. Então, nós vamos organizar essa casa para estudar, para estudar. Ter essa compaixão, digamos, né, de olhar para a criança e perceber, não, agora ela precisa que eu realmente deixe de fazer algo que eu gostaria de fazer, sei lá, eu escutar um rádio, ou assistir TV, ou ficar conversando com outra pessoa perto dela. Porque a criança vai prestar atenção na conversa alheia, ela não vai prestar atenção na videoaula, né? Ela não vai prestar atenção na atividade que ela tem que fazer. Então, eu sugiro para os pais, assim, principalmente que chegam para mim na clínica, que esse é um momento de ele tirar para estudar também, sabe? Você, pai e mãe, é um momento de você ler seu jornal, de você ler um livro, de você folhear uma revista perto da criança. Por quê? Porque ela está percebendo que, primeiro, que a leitura escrita, ela é muito importante e que ela precisa se dedicar, né? Principalmente as crianças ali de primeiro, segundo, terceiro aninho, né? Então, a criança, ela vai perceber, poxa, olha só como minha mãe gosta de ler, como meu pai gosta de ler, né? Eu também quero aprender a ler, porque, querendo ou não, os pais são os modelos das crianças e Sim. não podem tirar isso, né? Fala, E o Isabela. quanto a criança também, ela aprende com esse exemplo, né? Muito mais do que a gente falar é a gente fazer, né? Então, realmente, a criança vendo o adulto ali, né? Interagindo com uma atividade de estudo, lendo ou escrevendo ou se dedicando de alguma forma, isso também é um estímulo para ela. E voltando um pouquinho também, essa dificuldade, a gente vê os adultos com muita dificuldade em fazer um home office. Então, imagina para a criança, né, readaptar, porque a casa é um ambiente aconchegante, é um ambiente de descanso, um ambiente de brincadeira, e ressignificar esse ambiente, né, o quanto é necessário esse ambiente ser ressignificado, ser reconstruído nessa visão de também ser um espaço de estudo, né, que passou a ser. Porque, claro que eles faziam as tarefas, mas era diferente, né? A escola que era a associação desse local e agora precisa ser em casa. Uhum. Precisa ser em casa. Casa é tudo hoje, né? Sim. Ela é um lugar de multitarefas. Então, ela precisa realmente ser um ambiente bem preparado para essa criança. E, em contrapartida, eu vejo também muitas famílias sofrendo com a quantidade de tarefas e com o nível de dificuldade delas, né? Inclusive, no meu Instagram, eu até postei uma imagem ali desabafando, porque eu ajudei uma paciente minha realmente a fazer uma tarefa que era uma maquete muito difícil, né? Então, você vê, uma criança, tudo bem, nós vamos fazer algo complexo, então vamos colocar essa atividade com bastante tempo para executar e fazer ela por partes, né? Eu sugiro, assim, a minha sugestão que eu dou para os professores, até mesmo quando eu faço consultoria online, se é uma atividade muito complexa, envia ela por partes, né? Por partes para a criança. O exemplo da maquete que a gente realizou, né? Como que eu enviaria essa atividade? Primeiro eu falaria assim, era para fazer uma maquete com um mapa de Joinville em 3D, com a vegetação e os pontos turísticos. Gente, não foi nada fácil de fazer, né? Para uma criança de 4º ano. Foi muito difícil. Então, como que eu faria? Primeiro momento, vamos pegar uma base que a criança vai escolher, se ela é isopor, cartolina, papel cartão, o que for, e vamos primeiro desenhar o mapa de Joinville. Beleza, a criança entregou, desenhou o mapa de Joinville, beleza. Agora, em cima desse mapa que foi desenhado, a gente vai dividir o que é cidade, o que é o centro urbano, o que é vegetação, o que é área rural. Beleza, a criança entregou, vamos seguir adiante. Para vocês sentindo também a sua criança. Não enviar, assim, atividades com nível de muita complexidade para serem feitas em casa, porque realmente os pais surtam. E aí acontecem duas coisas. Ou eles deixam de fazer e entram nos grupos de WhatsApp e detonam os professores, né? Ou o que eles pegam e fazem pela criança. Sim. Fazem pela criança. Por quê? Nossa, na clínica com a minha paciente, nós levamos 5 horas fazendo a maquete. 5 horas fazendo a maquete. Não foi pouca coisa, mas a criança fez. Eu ali, tirando as dúvidas, dando sugestões e tal.
E a criança tinha uma pessoa que é profissional da área da educação ajudando ela, não era um pai. Agora eu penso em um pai que não é profissional da área da educação, que tinha que ficar pesquisando isso, deve ter levado umas 15 horas em casa, sabe? Para Sim, fazer aquele trabalho. Então, eu penso assim que precisa haver também por parte dos professores esse entendimento de que a criança está em casa e que por mais que é triste dizer isso, ela não tem um professor em casa, né? Ela tem um pai e uma mãe que é pai e mãe, não é professor, mas que está se dedicando e dando o seu melhor ali, né? sim. E a gente, Porque desculpa, só ah, ia pode pedir para você falar um pouquinho, né, de como que você está vendo isso, porque eu tenho visto os pais muito preocupados em relação a cumprir toda essa demanda da escola, né, e com medo também do futuro do filho, de como que vai ser, se vai perder o ano, se não vai. Então, também falar um pouquinho disso, assim, para dar uma acalmada nesses pais que estão em casa e estão se exigindo mais, e exigindo das crianças, e as crianças se exigindo. sim, ó, pai, mãe, adulto mediador que está ajudando aí uma criança em casa. Todo mundo está passando pela mesma situação que vocês. Tá todo mundo no mesmo barco, com atividades pendentes, com tarefas que não deu conta de realizar. A minha sugestão, de verdade, para vocês é serem francos com os professores, né? Porque a maior parte das escolas tem um canal de conversa direto, sabe? Passa para o professor o que você está sentindo, com gentileza também, porque muitos pais, quando vão falar com o professor, parece que vão falar O inimigo, com né? alguém com o inimigo. Não, não, o professor é um ser humano como você, né? Que está sujeito a errar também, né? Então, conversar com ele numa boa, falar assim, olha, professora, realmente nós estamos com dificuldade, não vamos conseguir entregar essas atividades no dia, mas nós estamos nos dedicando, dá o feedback para o professor ir sentindo o que ele pode, o que ele não pode mandar. Porque se começar a entrar em guerra, pais versus professores, isso vai virar um caos, não vai dar certo. Então, a minha sugestão realmente é você, pai, ser verdadeiro com esse professor, conversar com ele numa boa, falar para ele, olha, professor, realmente tal atividade meu filho não conseguiu fazer. Eu, inclusive, quando vem para mim os meus pacientes para fazer avaliação comigo na clínica, eu chego a escrever na avaliação como foi o comportamento da criança, e para bater a foto e mandar, sabe? Eu Uhum. digo assim, olha, ela fez, mas eu precisei ler, reler, eu precisei dar exemplos, para o professor entender que a criança não deu conta de interpretar sozinha aquela atividade e até mesmo avaliar da melhor maneira, né? Sim. E esse Eu penso feedback isso. Esse feedback é muito importante porque a gente também tem que pensar que os professores nunca passaram por isso, né? É quase que os professores estão sendo obrigados a serem youtubers, assim, né? Às vezes nunca gravou um vídeo e tá tendo que se propor a isso. E eu vejo, eu também trabalho em escola, né? Eu vejo quantos professores estão tentando, estão se reinventando. Então é difícil para todos os lados, né? E realmente ver como inimigo acaba que a criança só vai perdendo, né? Tem que unir forças, né? Mostrar a fraqueza, falar, isso tá difícil para mim, como é que a gente tenta junto, né? E se unir. Isso mesmo. Eu sou uma que acabei me tornando youtuber na quarentena. Eu abri um canal no YouTube para gravar videoaula para as minhas alunas do magistério, né? Que eu sou professora. Então, eu nunca imaginei na minha vida fazer isso. E muitos professores estão vivendo isso, né? Superar as suas dificuldades, né? Quantos têm dificuldade? Porque é muito diferente você entrar numa sala de aula, ter esse contato e tal, e simplesmente dar aula para um celular te olhando. É muito diferente. Sim, Eu sinto muita falta de estar na sala de aula, sabe? E vários professores sentem isso. Alguns pais estão realmente com esse medo de que esse ano seja perdido. Gente, todo mundo está passando por isso. E no ano que vem, o currículo escolar vai precisar se ajustar, né? Teve uma mãe que chegou para mim e falou assim, Kátia, eu quero que a minha filha reprove esse ano, porque esse ano foi perdido. Não, não vamos reprovar todas as crianças, pelo amor de Deus. Isso não vai dar certo. Nós vamos ter que fazer uma adequação de currículo, com certeza, para os próximos anos, né? Para que as nossas crianças consigam
compreender e absorver tudo aquilo que precisavam, né? Tudo aquilo que ficou faltando, na verdade, esse conhecimento que não foi construído esse ano da maneira como deveria ser. Mas o que nós pudermos, nós vamos fazer, né? Fazer mesmo que em casa. E eu vejo que agora as coisas já estão começando a se encaminhar, né? Porque, tipo, no primeiro mês, muitas escolas não tinham nem canal de acesso, de troca com os alunos, e agora elas já têm. Então, os professores já estão se adequando. Eu vejo que para o próximo mês, agora, junho, julho, agosto, se Deus quiser, vamos voltar nas aulas, não sei, espero que até agosto as coisas estejam melhores, para que as aulas voltem. Eu vejo que nesses próximos meses a coisa tende a melhorar no quê? Nessa troca, né? Do professor em casa, da criança que também está recebendo isso. Até mesmo a adequação com as ferramentas, né? Eu vi que tem alguma pergunta ali. Tem sim. Vamos Tem ver. Você quer responder já? Ou quer terminar Eu não de consegui seu ler ela pensamento? toda, mas pode ser. Da Ana Lúcia, né? Ela perguntou o que você acha das escolas que querem a virtualização, que ela seja igual ao presencial. Por exemplo, você tem 2 aulas de educação física, então passam 2 vídeos com atividades de educação física, né? Para realizar 2 vezes na semana, assim, quando é muito, né? Quer que seja igual, não tem uma flexibilização. Eu não concordo, não. Não concordo. Porque não é como a escola. Na escola nós temos ali 5 aulas cronometradas, organizadas, com profissionais adequados, né, para direcionar essas crianças. E em casa a gente não tem isso. E uma das adequações necessárias realmente é reduzir essa carga horária, né? Não tem como. Eu tenho alguns pais que conseguem se dedicar a isso, mas geralmente são pais que não estão tendo que trabalhar, né? Ou estão de férias, ou estão desempregados mesmo, ou que tem alguém que pagam alguém que está ali com a criança acompanhando ela. Agora, para uma família onde os pais trabalham, né, e precisam às vezes ajudar a criança depois do horário de trabalho, isso é muito inviável, isso é muito estressante. Eu realmente não concordo, não. A minha opinião é de que isso não é bom. Sim, e sem contar que não foi só uma adaptação, né? A gente não só mudou a escola de presencial para virtual, a gente está numa pandemia, então tem toda, né, uma angústia, uma ansiedade em relação à parte financeira, os pais tendo que trabalhar, passando por adaptações também, né? Então tá todo mundo deslocado. É bem complicado. Tá mesmo. E falando também. Pode falar. Pode. Não, ia pedir um pouquinho, né, para você falar então sobre essa mediação, de como, porque assim, os pais, é o que você disse, né, pai e mãe, não é professor, então o que a gente, o que eles como pai e mãe podem fazer, quais são as dicas de mediação, né, além de não fazer pela criança, dessa importância de realmente permitir que a criança faça, mas como que isso pode ser feito, assim, se tem alguma dica mais prática, assim, né? Tenho sim. Porque realmente, às vezes o que a criança precisa é que você sente do lado dela, sabe? Sente do lado dela. Ela leu uma vez o texto, não deu conta de ler, leia para ela, né? Às vezes, uma criança tem uma atividade para fazer com 6 páginas de um livro. Nossa, isso é muita coisa para uma criança ler com atenção concentrada, né? Então, você pode falar para ela, olha, você leu uma página, eu leio outra, estar junto com ela, acompanhá-la mesmo, sabe? Ler o enunciado, reler, tentar demonstrar, tentar buscar exemplos, assistir videoaulas com ela, né? Mas estar junto com ela, estar junto, dar dicas que você traz às vezes da sua experiência de quando você era um estudante, né? Dicas que você traz às vezes até mesmo do seu trabalho, de como você se organiza, mas é importante realmente fazer uma organização de prioridades. A criança ainda não sabe direito quais são as atividades mais importantes que ela tem para fazer, né? Ela entra lá na plataforma da escola e ela vê uma série de coisas pendentes e ela fica desesperada porque ela não vai dar conta, muitos chegam a chorar. Então você, pai e mãe, você é o adulto nessa situação, você é a pessoa que vai ler, vai dizer, olha meu filho, essa aqui é mais importante. E falar isso com leveza,
falar isso com doçura, com calma, com tranquilidade, né? Porque muitos pais falam assim: olha, você já não viu que isso aqui, meu Deus do céu, né? Olha só, é claro que a matemática é mais importante do que, sei lá, educação física, de repente, né? É claro que. Não, não é claro. Não é claro. Eu sou só uma criança. Sou só uma criança que estou agora me tornando responsável por construir esse conhecimento de uma forma muito mais autônoma do que eu estou acostumada, né? E antes eu tinha um professor que me ensinava, porque muitos acreditam que o professor não ensina, que a criança que aprende tudo sozinha. Claro, a criança aprende sim, mas o professor ensina sim, né? E sem essa figura do professor para sentar do lado do seu filho, agora é você, meu amor, meu querido, né? Pai, mãe, adulto, mediador, você vai ter que fazer isso. Ler, reler e ajudar a sua criança a chegar a uma resposta, né? Então, a minha maior dica é essa: é sentar junto, estar junto, dividir tarefas de leitura, dividir mesmo. Por quê? Porque a criança vai se cansar. Que problema tem em um pai, por exemplo, pedir, você vai ler um parágrafo, eu leio outro, e nós vamos seguindo adiante. Não tem problema nenhum. Principalmente até o 5º ano, onde as crianças estão ganhando fluência de leitura, nós aprendemos muito a ler quando ouvimos alguém lendo. Muito, muito, muito mesmo, né? Muitas habilidades ali estão envolvidas. Então faça isso com o seu filho, sabe? E sem cobrar dele um padrão de qualidade de um adulto, por favor. Ele é uma criança, né? Eu vejo que muitos pais se frustram com a qualidade do desenho dos seus filhos, com a qualidade da letra, de tudo, né? E vão deixando essas crianças estressadas. Tudo bem, é importante ter letra legível, é importante se dedicar nas disciplinas, né? Onde a gente precisa fazer gráficos, onde a gente precisa fazer desenhos. Sim, é importante. Mas uma criança ainda está desenvolvendo essas habilidades, elas não estão desenvolvidas plenamente. Então, ter calma, né? Com a qualidade dos textos que as crianças produzem. Você pode ensiná-la a produzir um bom texto, claro, mas aceitar o que ela fez, né? Porque se uma criança tem que refazer 30 vezes uma atividade, ela se frustra demais. Isso fica... Aí você até pode ajudar agora. Fala aí da sua parte, Isabela. Essa parte você sabe melhor do que eu. Não, o que eu ia dizer também é em relação a esse processo de ensino e aprendizagem, né? O quanto é complexo e às vezes o adulto esquece e às vezes questiona, né? Mas filho, ontem eu te expliquei isso, mas se a criança ainda não se apropriou, ela não vai lembrar. Uma vez eu participei de um curso e mandavam a gente fazer um origami, assim. Ela ia passando todas as instruções e a gente fez um origami. Daí ela pegou, falou, então agora abre e vai fazer sozinho. E a gente adulto, não, mas como assim? Cadê as instruções? Mas ela, já passei? Você não pegou? Né? E o quanto a gente não toma consciência disso, de que é complexo para a criança. Às vezes ela pode fazer a mesma coisa ontem e hoje ela vai fazer, ela não vai conseguir ainda. E quanto isso é uma exigência e autoestima, né? Várias crianças eu vejo no consultório também com a queixa, eu sou burro, eu não consigo. O quanto isso está fragilizado, né? Porque vem de um processo de ensino também forçado e como que você não sabe, mas você é burro e essas críticas, né? E isso dói muito nas crianças. Então, realmente, eu entendo que o contexto é difícil, que os adultos estão machucados também, estão ansiosos e, né, angustiados com a situação toda. Mas o quanto essa criança também está em sofrimento, passando por esse processo de adaptação, sem os amigos, sem a rotina, o quanto é importante uma rotina para a criança, então ela estava acostumada a ir para a escola todo dia, o quanto que ela tem que compreender agora, né? Que eu não vou para a escola, mas por que eu não vou para a escola? Por causa do coronavírus. O que é o coronavírus, né? Como que, às vezes, para a gente como adulto é difícil compreender o que acontece, imagina para a criança. Uma sugestão que eu dou também é utilizar, por exemplo, a ferramenta do WhatsApp para fazer chamada de vídeo com outras crianças, Sim. né? Olha, combinar com o amigo, hoje a gente vai estudar junto, nós vamos fazer a tarefa junto, você já fez tal
Você fez a primeira questão, como é que você fez? Você fez a segunda? Por quê, pai e mãe? Para a criança não se sentir tão sozinha, né? É muito importante, porque na escola acontece isso. Às vezes o professor explicou, a criança não entendeu, mas aí veio o amigo do lado e falou: Olha, eu fiz assim, cara, deu certo. E aí, meu, dá aquele insight: Meu, é verdade, é mais simples do que eu imaginava. Se ele consegue, eu também consigo, né? Vamos usar essas ferramentas que nós temos hoje para também aproximar as crianças, né? Muitas delas chegam a ter grupos de escola e tal, mas eu tenho essa sugestão mesmo de as crianças fazerem pequenos grupos de estudo, fazerem videoaulas, não somente quando o professor está lá, mas na hora que elas têm que realizar as tarefas. Fazer chamada de vídeo mesmo, e agora nós vamos estudar, um lê um parágrafo, outro lê o outro, e as crianças vão estudando juntas. É uma maneira de aproximá-los também, é uma dica que eu dou já, né, nesse sentido, que é muito importante, né? E até essas mães, né, também se apoiarem, porque pensem, vocês estão passando juntas pela mesma coisa, né? Então compartilha realmente, marca um horário, um café online com as mães, né? Porque as angústias são semelhantes, e isso também pode fortalecer esse papel. Ah, eu não sei como ensinar tal coisa para o meu filho, às vezes a outra sabe, e essa troca é muito rica também, né? A gente tem uma pergunta da Paula. Cada criança tem o seu ritmo e devemos respeitar. Agora, vocês teriam dicas de como conciliar a responsabilidade do home office com a educação, bem como a educação? Acho que falando um pouco de como, né? É para ela, será? Ou para Paula, se você puder? Não sei se ficou claro para você, Não, se é não com a ficou muito clara criança qual que é a ou se é pergunta. em relação à educação dela também. Em relação como mãe, em relação à criança. Bem, realmente o home office ele exige muito dos adultos, né? E não deve ser fácil também estar trabalhando e uma criança o tempo inteiro que exigindo atenção e ela quer atenção, ela quer brincar. Gente, não sei você, pai e mãe, mas se você parar para pensar como é o recreio do seu filho, é um monte de crianças correndo. Elas precisam, né, gastar essa energia toda, elas precisam. E agora elas não têm esse espaço, elas estão dentro de casa, elas não estão saindo, e realmente fica o pai estressado, o filho estressado, todo mundo estressado. Então nós precisamos buscar alternativas. Uma das maneiras, realmente, enquanto você está ali fazendo tal atividade no seu computador, a criança estar junto, né? Por quê? Porque geralmente no home office você vai estar num ambiente preparado, você vai estar num lugar iluminado, silencioso. Só que você ter a paciência de, talvez, em alguns momentos, parar um pouquinho para ouvir a sua criança, né? Que Sim. é difícil? É difícil, é muito difícil. A gente não tem assim receita pronta para isso. Eu acho que a melhor dica que eu posso dar é ouvir o seu filho, ouvir a criança, observar ela, perceber o que ela já sabe, perceber o que ela ainda não sabe. Porque nós estamos no mês de junho e eu já ouvi mães que vieram falar comigo que disseram assim: meu filho não pode ir para um terceiro ano do jeito que ele está. Meu filho não tem nível de escrita disso. Eles ficam comparando com as crianças. Só que assim, seu filho vivenciou o segundo ano, né, nesse exemplo, com uma professora por um mês e meio, todo dia com ele. E classe de alfabetização é uma das classes mais difíceis que tem para se dar aula. Sim. Mais difíceis, que exigem demais do professor. Então, a minha dica para ela seria o seguinte: primeiro, tranquiliza teu coração de que está todo mundo no mesmo barco e que no ano que vem esse currículo ele vai ter que ser adequado, não vai ter jeito. A escola vai ter que se adequar, né? Então, as coisas vão se ajeitando aos poucos, né? Ela mandou uma outra mensagem aqui, né? Falando sobre essa preocupação de realmente conseguir conciliar as atividades profissionais e a maternidade, as atividades domésticas, né? O quanto é difícil estar fazendo home office e o quanto realmente é importante trazer para a criança, né? Porque é difícil para a criança ver a mãe em casa, mas não está disponível, né? Porque
a maioria das mães, os pais, enfim, não faziam home office, então saíam para trabalhar. Então a criança não via. E quando o cuidador, enfim, estava ali, era para estar com a criança, né? O quanto é difícil para eles entenderem. Minha mãe está em casa, mas ela não está disponível. O quanto isso realmente precisa ser conversado. Eu falo bastante para os meus pacientes, né, para a mãe dos meus pacientes, da importância de criar uma rotina, né, com os filhos pequenos, deixar que eles desenhem, que eles construam realmente qual que é o horário de brincar, qual que é o horário de estudar, esse horário a mamãe vai estar trabalhando, para realmente ficar assim bem lúdico e bem assim visual para a criança, né? Agora a minha mãe está em casa, mas ela não pode brincar comigo nesse momento, né? Vai ter um momento ali na minha rotina e que ele consiga ver. Que isso eu acho que gera uma segurança também, né? Como você vê Sim, isso? separar um momento para estar junto. Isso é muito, muito, muito importante. E eu vejo também que tem muitas mães, não sei se é o caso dessa que nos mandou a pergunta, mas enfim, que são super mulheres, né? Nós temos as super mulheres, que elas que organizam a casa, que o filho é muito passivo nesse processo. Eu vejo que hoje vocês têm tempo para trazer essas crianças para as atividades domésticas, sim, né? Essas crianças, elas precisam ter atividades, estar incluídas na rotina. Beleza, a gente tem que organizar a casa. Você, mãe, não precisa organizar a casa sozinha, né? E você precisa ter paciência, porque o seu filho não vai fazer a atividade doméstica com a mesma qualidade que você nas primeiras vezes. Então, você precisa aceitar essa atividade imperfeita dele, que não corresponde a todas as suas expectativas, para que ele não desanime, para que ele não desista e continue a fazer. Eu costumo dar várias tarefas, sabe, para os meus pacientes. Primeiro, eu peço para eles enrolarem as meias, né? Vamos lá ajudar a mamãe, vamos lá enrolar a meia, guardar toalhas, dobrar roupa. Uma tarefa simples, qualquer criança pode fazer, né, gente? Só que não vai me dar uma montanha de roupas que a criança vai desanimar. Então, olha, agora eu vou dobrar roupa, a gente vai lá. Você vai dobrar as suas, eu vou dobrar as minhas, o papai vai dobrar as dele, e a gente vai incluindo. Às vezes, é mais rápido fazer tudo sozinha? É e não é. Porque você vai gastar mais tempo no início, só que depois você vai ganhar muito tempo. Então, trazer a criança para essa rotina. Ah, se ela ainda é pequena e não dá conta de lavar ou secar a louça, ela pode guardar, né? Ela pode, de repente, tirar a sujeira dos pratos, tirar as coisas da mesa, varrer a casa, por que não? Talvez a casa não vai ficar bem varrida na primeira vez. E aí você, mãe, parabeniza seu filho e fala, ó, na próxima vez que ele for varrer, você pede para ele, olha, fica atento a tal cantinho, né? Precisa de mais atenção. Mas trazer a criança para essas tarefas e ela perceber que ela não está fazendo essas tarefas sozinha. Colocar essas tarefas na rotina. Olha, filho, agora nós vamos fazer tal atividade, a gente vai cuidar da casa e você vai fazer isso, 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 e eu vou fazer isso, isso, isso. Porque se o filho tá lá lavando louça, vendo a mãe trabalhar, ele também surta, ele também não gosta, ele também se sente isolado. Mas trazer todo mundo junto, né? Agora a mamãe está trabalhando e você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fazendo tal coisa. Ajudar ele a planejar esse dia, a ocupar esse dia que ficou diferente. Muito diferente. E essa autonomia é super importante, né? E o quanto as crianças, elas se sentem valorizadas, elas ficam orgulhosas, né? Olha a cama que eu arrumei, mamãe. Ficam realmente felizes. E o quanto é importante essa valorização, porque é o que você disse, né? Talvez não vá ficar do jeito que você iria fazer, mas vai ser do jeito que ele dá conta, né? E é um processo de evolução. A primeira vez que a gente fez qualquer coisa não foi tão boa quanto a última, né? É um processo. Ela falou aqui também que é um exercício de empatia constante na casa dela e que reduzir o sentimento da culpa e chegar no final do dia com o sentimento de ter feito o melhor. Que bacana que ela consegue ter essa percepção, né? Esse autocuidado também. De ter essa Isso paciência. mesmo, a gente precisa perceber que nós não vamos dar conta de fazer tudo da maneira ideal, mas a gente vai dar o nosso melhor. Isso aí, muito bem, gostei de Aquilo que a ver. gente conversou, né? O bom não é o inimigo do perfeito, né? Talvez o perfeito a gente não dê conta de fazer agora, mas o bom tá saindo. Né? E que O bom. bom tá saindo, que bom que tá saindo, né?
sim. Então, não sei agora, Isabela, o que mais podemos falar? Me ajuda. Ah, eu acho que tá bem legal a gente ir por essa linha, assim, das partes práticas mesmo, né, de casa, porque é assim, tá sendo bem comum essa sensação das mães de sobrecarga, né? Também talvez falar um pouquinho sobre isso, né, desse papel dessa supermãe, o quanto é difícil sustentar isso, né, da mãe que dá conta dos filhos e que tá sendo professora, tá sendo mãe, continua com o trabalho, né? Então, realmente, se acolher, né, nessa dificuldade. E talvez por isso que seja tão importante compartilhar também, né, com as pessoas, buscar essa rede de apoio, mesmo que não presencial. Né? Não sei como você tem lidado com isso em relação aos seus atendimentos. Geralmente eu tento ajudá-las com algumas técnicas, né? Por exemplo, vocês precisam ensinar as crianças a fazer resumo, a fazer mapas mentais, mapas conceituais, a estudar por meio do desenho, às vezes, ajudar no momento da prova, porque as famílias que estão tendo, principalmente, provas online, é muito fácil, né? A criança hoje ter acesso à cola e a tudo mais. Então, você, mãe, hoje, você é responsável até mesmo por essa conscientização, sabe? Conscientização do seu filho e não trazer como algo. Tem alguém me ligando Voltou. na tela do celular. Então, essa questão dos valores mesmo, né? Das famílias. Agora você tem tempo para passar para sua criança todos esses valores que você traz com você e que você não tinha tempo de transmitir também, né, para o seu filho. Eu uma vez nunca me esqueço. Eu tive um aluno que ele era muito rebelde, muito rebelde. Eu era professora da pré-escola. E a gente chamou uma mãe para conversar. A mãe falou para mim assim: meu filho é produto da escola. Ele vem para a creche desde os 4 meses e fica na escola das 7 horas da manhã às 6 da tarde. Então vocês ensinaram ele a ser assim. Nunca me esqueço dessa frase, né? Gente, olha, querendo ou não, tem um lado bom disso, né? Vamos olhar para o que pode ser bom. O que pode ser bom é que agora você tem esse tempo com o seu filho para que ele possa construir os valores que a sua família considera bons, considera necessários a todo ser humano, né? Então aproveitem isso, aproveitem isso, aproveitem que isso é uma coisa incrível e que não sei se não houvesse a pandemia você teria tanto tempo assim, né? Então vamos pensar pelo lado que pode ser bom, né? Essa construção Uma de oportunidade valores. mesmo, né? Claro, claro, porque às vezes as mães super poderosas, né? Eu sei que eu tenho uma mãe super poderosa, a minha é toda poderosa. São muito preocupadas, muito preocupadas. E vamos nos preocupar menos, né? Se nós nos organizarmos, tudo vai melhorar. Então, eu acho que, como a Isabela falava, é importante aí vocês construírem uma rotina, a criança perceber o momento em que ela vai ter para jogar videogame em casa, o momento que ela vai ter para estudar, o momento que ela vai ter para fazer as tarefas dela, né? Conversar com os amigos, utilizar o celular, porque, gente, por favor, vai ser um crime se as nossas crianças passarem a pandemia inteira com o celular na mão, tá? Isso vai ser um crime mesmo. Não permitam que isso aconteça. Deem limite de tempo para esse uso do celular. Então, vamos brincar junto, brincar em família. E sabe, ensina seu filho as coisas que você fazia e ele não faz, né? As nossas crianças não sabem brincar de stop, as nossas crianças não sabem brincar de forca, não sabem brincar de uma série de coisas que são dos nossos tempos, né? Então, ensine mesmo, traz para ele. No começo pode ser que ele ache chato, que ele ache um tédio, mas só o fato de você estar com ele, isso vai conquistá-lo, né? Isso vai conquistá-lo mesmo. Sim, esse poder da presença, né? Acho que foi ontem eu vi uma família postou que eles tinham o hábito de ir no cinema, né? Agora com a pandemia eles não foram. Daí eles
fizeram toda a bilheteria, fizeram em casa, né? Na cozinha era a bilheteria, daí sala 1 na porta da sala, as poltronas, assim, e a alegria das crianças, né? Que momento em família, que rico, que bom que esse cinema fechou, né? E deu a oportunidade de reconstruir, de recriar novos ambientes e a felicidade das crianças, né? Eu acho que às vezes as crianças elas não precisam de tanto também, né? Às vezes a gente quer dar e quer mostrar, mas essa presença de estar com os pais em um período tão grande, né, é tão importante para a criança. E os estudos, assim, tá tudo, é como você falou, tá todo mundo no mesmo barco, né? A gente vai precisar rever isso, ninguém vai sair, de alguma forma todo mundo vai sair perdendo um pouco, mas ninguém vai sair perdendo mais, né? Todo mundo vai ser prejudicado, todo mundo está sendo prejudicado no âmbito global, né? Mas, assim, esse autocuidado mesmo, né? De tá tudo bem, de eu vou aproveitar os meus filhos. Deixa eu aqui. O autocuidado é importante, que todas nós sejamos gentis e amorosos com nós mesmos. É importante controlarmos os medos concretos, pois os medos imaginários são fontes inesgotáveis de angústias e ansiedades. Realmente, né, lidar com os nossos medos, ajudar as crianças também a lidarem com os medos delas, né, falarem sobre as emoções, porque elas sentem muito, e elas sentem o que o adulto está sentindo também, né? Então, às vezes tem uma preocupação financeira, a criança está aqui absorvendo tudo, né? Sim, e a criança, às vezes, ela não tem ainda clara a noção de quanto tempo ela vai levar para fazer uma atividade. Então, ela olha lá, determinada atividade, um enunciado muito grande, ela já se desespera, né? Eu atendi alguns casos, assim, que a criança ficava nervosa. Ai, mas é que eu não vou conseguir, é muita coisa para mim fazer, é muita coisa. Então, cabe realmente ao adulto ser esse tranquilizador da criança, né? E falar assim, não, calma, nós não vamos fazer tudo na mesma hora, nós vamos fazer uma coisa de cada vez, realmente. E nós temos que buscar forças aí, pai, mãe, para tranquilizar os nossos filhos, onde a gente às vezes acha que não tem, mas existe sim, tá aí dentro de você, você vai conseguir, né? No amor que você tem pelo seu filho, sempre pensa nisso, né? De que realmente tá difícil para ele, tá difícil para você, mas juntos nós vamos conseguir, tá todo mundo passando pela mesma situação, né? Outra coisa que eu gostaria assim de comentar como técnica que a gente tem para estudar são as canetas coloridas, sabe? Coisas simples. Ai, mãe, mas as crianças adoram, adoram, adoram. Você vai no mercado, observa, seu filho tem canetas coloridas, se tem canetinhas, né? Eu tenho várias É na isso que eu sala ia de falar. estudo. Não só as crianças, né? Os adultos também. Adoram as minhas canetas coloridas. Isso, sabe? Porque há uma cobrança muito rígida sobre como deve ser o caderno, como que tem que ser os livros e tudo mais. Poxa, deixa a criança realmente escrever com cores diferentes, sublinhar. Eu gosto até de, inclusive, de deixar as crianças, às vezes, fazer pequenos desenhos na borda das páginas, sabe? Porque vai criando uma relação, uma intimidade com o objeto de estudo, com o material de estudo. Porque eu fui assim também, né? Quando eu fazia faculdade de pedagogia, os meus cadernos eram todos coloridos, gente. Né? Assim, às vezes tinha no cantinho da página uma flor. As meninas amam esse tipo de coisa, né? Um adesivo, sabe? Trazer algumas coisas que vão cativar a criança para o estudo. E são coisas simples. Gente, uma cartela de adesivo é poderosa para motivar seu filho a estudar, né? Se você chega para o seu filho e fala, olha, se você terminar a atividade de matemática, eu vou comprar um adesivo, o de dinossauro, ou aquele, sabe? A gente vê isso na escola, na sala de aula. Quando uma criança faz uma atividade, mostra o caderno para a professora e ela ganha um carimbo, nossa, ela sai mostrando para o mundo aquele carimbo. E agora ela tá sem o carimbo da professora, né? Tá sem aquele adesivo que às vezes, aquela figurinha que a professora dava. Então você, por favor, pai, mãe, busque esse tipo de coisa. Parece uma coisa boba, uma coisa, né, tão pequena, mas não é. É muito, muito, muito importante e traz muita motivação, né? E a motivação para aprender, gente, ela é metade do caminho, mais da metade do caminho, né?
quando eu tenho desejo por aprender, quando eu tenho desejo e as atividades elas não são um peso, não são um fardo para mim, mas elas são prazerosas, nossa, tudo fica melhor, né? Tudo fica melhor. Fala da motivação, Isabela. Você aí como psicóloga, conta pra gente. Não, é isso mesmo que você disse, né? O quanto é importante realmente deixar a criança usar essa criatividade, porque às vezes a gente fica tão engessado e elas não têm a oportunidade de criar, até ficando mexendo no celular já vem tudo pronto, né? E o que realmente é muito importante a criança ter esse espaço de criação, seja por desenhos, e o quanto assim, essa motivação ligada ao estudo tá muito nessa interação com os amigos, e isso, né, tá perdido, de certa forma, esse contato. Então, realmente é importante ela ver sentido, e além dessas atividades escolares, né, o quanto a gente pode incluir isso no dia a dia, né, seja, filho, quantos lugares tem na mesa, quantos copos você precisa pegar, quantos talheres, quantas facas, né, dá para colocar, dependendo da idade do filho, essas atividades que realmente, né, então é para isso que eu preciso aprender a contar, né, para eu conseguir arrumar uma mesa, é para isso que eu preciso aprender a ler, para poder ver o que tá numa placa, né? Ver realmente sentido, porque às vezes é muito abstrato para criança isso. Uhum. A gente já está ali nos últimos minutinhos. Queria saber Sim, se tem mais alguém que tem alguma pergunta, né, sobre alguma coisa para a gente poder esclarecer, não temos uma mais dúvida. nenhuma pergunta. Mas também, se alguém quiser, né, perguntar, estamos disponíveis. Estamos, Kátia. Vamos aproveitar então, já que não temos pergunta, porque algumas pessoas entraram depois, você aí que ainda não comprou a sua feijoada para o Senef, vamos aproveitar para fazer essa propaganda de novo, né, Isabela? Sim. Olha, gente, nesse sábado o Senef vai estar vendendo feijoada, o valor é R$ 50. Você tem todas as informações ali na bio para ajudar nossa instituição, a qual eu faço parte já há mais de 3 anos, e nós precisamos mesmo da sua ajuda, que você não apenas compre a sua feijoada e leve para sua casa para saborear com a sua família. Você vai lá no Senef, vai buscar a sua feijoada, vai levar para casa. Não apenas compre, mas divulgue para que as outras pessoas comprem também, tá? Nós precisamos muito da sua ajuda. O Senef é uma instituição muito séria mesmo, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, né? Da qual ajuda tantas crianças, tantas famílias. E se você puder, por favor, nos ajude mesmo. Isso mesmo. E muito obrigada pela participação. Paula, obrigada também pela sua participação, pela sua contribuição. E avisando, semana que vem tem uma live sobre ansiedade. Vai ser, acho que a quarta-feira, às 7 ou às 8, com a Adriana Bess. E obrigada, Kátia. Obrigada, pessoal. Nossa, Vai ficar salvo no YouTube para quem não teve oportunidade, se vocês quiserem mandar para as pessoas que não assistiram, ok? ok, eu que agradeço, né? Agradeço o convite. Espero ter ajudado, né? Espero ter contribuído de alguma maneira. E de verdade que você não esqueça que são as coisas mais simples que vão ajudar você em casa com o seu filho, tá? As coisas mais simples é o sentar do lado, o fazer uma leitura uma, duas, três vezes, o responder uma pergunta uma, duas, três vezes, ou colar uma figurinha no caderno dele, demonstrar para ele que, nossa, que você está ali, que aquilo que ele está fazendo é importante, que todo mundo está passando pela mesma situação e que nós vamos passar por essa juntos e que, se Deus quiser, ano que vem vai ser um ano melhor. Se Deus quiser, ano que vem ele vai poder frequentar a escola sem ter perdas, porque adequações curriculares vão ser necessárias, gente, vão ser necessárias, mas que nós vamos passar por tudo isso juntos, né? Se Deus quiser. E tá tudo bem, né? Estamos todos juntos e paciência. Paciência com você, paciência com as crianças, paciência com os professores, né? Vai dar tudo certo. Isso Obrigadão, aí. gente. Obrigada, Kátia. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.